Olá, Dev. Eu sou a Jess e hoje a gente vai criar uma Pokestop. Eu já estou aqui com a aplicação finalizada para mostrar o resultado final para vocês. Então aqui a gente tem o logo da Pokémon e a gente tem o card do Pokémon e temos a Pokébola, certo? Quando a gente clica nela, ela vai atualizar aqui o card para um novo Pokémon. Então toda vez que a gente clicar nela, ela vai tremer e vai gerar um outro Pokémon. Então é essa a ideia do projetinho que a gente vai desenvolver, tá bom? Eu vou começar clicando aqui na minha área de trabalho, criando uma pasta chamada Pokestop e vou abrir aqui nessa pasta no meu VS Code. E pronto, agora a gente já tem uma pasta vazia aqui dentro do nosso VS Code. O que eu vou precisar criar aqui vai ser o seguinte: um index HTML, certo? Um scripts, aonde a gente vai colocar todo os arquivos, toda a estrutura JS e também um styles, onde a gente vai colocar tudo o CSS, certo? Eu vou precisar de uma pasta assets e dentro dessa pasta vai ter as duas imagens que a gente vai usar, que vai ser esta bola aqui e o logo, porque essa daqui vai vir diretamente da API, Poken API. Essa aqui, ó. Essa API que a gente vai usar para estar desenvolvendo uma aplicação, tá? Então, é a partir desses endpoints aqui que eles fornecem para a gente vai buscar os dados do Pokémon. Então, eu vou começar aqui dando a minha estrutura para minha página HTML, né? E aqui eu vou colocar Pokestop. Até aí tudo bem. Vou trocar aqui para PTBR, certo? E aí aqui a gente vai precisar colocar em assets as imagens. As imagens tá na descrição, tá? Aqui no meu computador eu já tenho elas aqui. Então eu vou copiar elas aqui e vou pôr nesta pasta. Aqui. São essas duas imagens aqui, deixa eu exibir aqui para vocês, que é a Pokébola e o logo, e a gente vai usar elas. Ok? Então aqui a gente já tem uma estrutura básica de HTML. O que eu vou fazer aqui é pegar o script, certo? Que a gente criou ali, que chama scripts.js, e vou colocar um defer aqui nele, para que ele execute o script depois que carregar todo o conteúdo da página, certo? E vou colocar também um styles aqui, com o link, para ele pegar os estilos, certo? Eu vou fazer aquela coisa bem básica do CSS, que é resetar. Então, vou colocar margem 0. Vou colocar um padding 0 também. Um outline none. Eita, none. E vou colocar um box size border box, para ele pegar os elementos com a borda, tá bom? E aí eu vou colocar um A aqui também, que eu gosto de fazer, e colocar para ele color, esse daqui, inherit, eu acho que fala, eu não sei falar certinho, mas a ideia dessa propriedade, quando a gente coloca no color, é que ela vai herdar do pai. Então ela nunca vai ficar com aquela cor meio azulada ou algo do gênero, porque ela sempre vai herdar do pai, certo? No meu body aqui, por enquanto não vai ter nada, depois a gente vai colocar o font size, o font family e também o background, certo? Porém, vamos começar a criar a estrutura do HTML primeiro e aí depois a gente estiliza, certo? Então, a ideia aqui é ter um header, ter um main e também ter um footer. Então, eu fiz esses três componentes que vai ser a base, né? Aqui a gente vai ter o logo. Então, eu vou colocar já aqui, para ele pegar de assets, logo, e vou colocar no alt aqui, logo Pokémon, certo? Aqui a gente vai ter no footer, vamos colocar o P aqui, onde vou colocar desenvolvido por, aí vou colocar um A, href aqui, e depois eu vou pôr
meu canal do YouTube, tá bom? Então aqui vai ficar JS Coder. E é por isso que eu coloquei aqui, ó, aqui, né, no CSS, esse color, porque olha a diferença. Eu vou deixar ele aqui e vou deixar o A. Então vou carregar essa página aqui. Então vamos abrir ela, Open View. Olha só como ela fica em azul. Quando eu coloco aqui esse color para herdar, o que acontece é que agora ela pega a cor do pai, né? No nosso caso aqui, ele tá pegando uma cor branca, que é a default desse aplicativo de visualizar. Se eu for diretamente para o navegador, deixa eu abrir ela aqui. Olha só, aí fica tudo preto, então ela sempre vai herdar a cor do pai, né? No caso aqui ela tá herdando do navegador e do aplicativo de prévia, né? Porque eu não defini uma cor ali no meu buddy. Se eu definir uma cor no meu buddy, ele vai pegar a cor do meu buddy. É essa a ideia. Então, por isso que eu gosto sempre de colocar esse inherit aqui, né? Inherit no A, certo? E aí aqui na main, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma div container. Dentro dessa div container, a gente vai ter uma section. E aqui vai ser a Pokestop, tá bom? Então, essa é a ideia. Aqui dentro, eu vou dividir da seguinte maneira. Eu vou fazer uma parte para pegar... Cadê? Para pegar a bola aqui, né? Que é a Pokébola. E uma para o card. Então, eu vou dividir em duas partes aqui. Aqui vai ser a IMG, né? Da bola, no caso. Então, SRC, Pokébola. Aqui eu vou colocar no Alt Pokébola. Bola vermelha e branca, certo? E aqui eu vou ter a minha div, onde aqui vai ter as informações do Pokémon, né? Que seria esse cardzinho aqui. E aí aqui a gente vai colocar como Pokémon, certo? Porque vai ter as informações do Pokémon. E aí vamos ver a estrutura. A estrutura eu sei que vai ter uma IMG, certo? Que vai ter a imagem do Pokémon, no caso aqui. A gente não tem ainda, né? Então, eu vou pegar só uma URL para a gente colocar de exemplo. Eu já deixo ela para vocês na descrição. Então, vou copiar só aqui a URL do projetinho pronto e vou colocar aqui. E aí, aqui a ideia é colocar o nome do Pokémon, tá? Então, eu vou deixar esse alt vazio. Só que eu vou precisar colocar uma div a mais aqui nessa imagem. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, né? Aqui quer dizer, se a gente olhar nessa parte aqui, ó, a gente tem uma borda arredondada. Isso daqui vai ser uma div. Então, eu vou colocar uma div aqui em volta dessa imagem, né? Então, vai ficar Pokémon, que vai ser essa estrutura inteira aqui do card. E a gente vai criar uma outra div, que vai se chamar Pokémon underline image. Na verdade, image já é a imagem, então a gente pode colocar o wrapper e dar um enter aqui, porque aí ela vai englobar, certo? Essa imagem. Então aqui a gente pode colocar image também aqui. Então fica Pokémon wrapper image. O wrapper vem do inglês, né? E quer dizer embrulhar ali, né? Então é essa a ideia aqui mesmo. Vai embrulhar essa imagem. E aí aqui dentro a gente vai ter uma div com todas essas informações aqui, ó. Vamos entrar. Aqui a gente vai ter essas informações. Aqui é o nome e aqui são as habilidades do Pokémon, tá bom? Então é essa a ideia. Então eu vou colocar Pokémon underline info, onde aí coloquei Pokémon, aí, underline info. Aí aqui eu vou ter um H2, tá bom? Aonde vai ter o nome do Pokémon. Eu vou colocar por enquanto Pikachu, tá? E depois aqui a gente vai ter uma UL, aonde vai ter toda essa parte aqui de habilidades, tá bom? Então a gente vai colocar aqui LI e colocar 3 aqui, por enquanto, e a gente põe teste, certo? Aqui e aqui, ok.
Então, aqui eu vou dar uma classe para ela, chamada Pokémon Name. E aqui a gente vai colocar uma classe chamada Pokémon Abilities, que são as habilidades, tá bom? E aí, se a gente der uma olhada aqui, né, recarregar nossa página, a gente já vai ter tudo bem grande aqui, todas as informações já estão em tela, a parte de HTML. Eu só vou ver se eu deixei algum elemento sem colocar classe, porque eu não gosto de deixar elemento sem classe. Então, aqui vai ter uma classe main, e aqui vai ter uma classe header, beleza? Aqui a gente vai chamar a classe de Pokémon logo, ok? E deixa eu ver se nas imagens aqui eu coloquei alguma. Aqui vai chamar Pokébola imagem. Aqui vai chamar Pokébola imagem, né? E vamos ver se tem mais alguma que eu deixei sem pôr. Aqui a gente vai colocar uma classe e colocar, deixa eu ver da onde se refere essa. É Pokémon, então aqui vai ter a imagem do Pokémon, então vai ser Pokémon, underline, underline, image. A gente vai ter aqui esse para englobar a imagem e esse aqui vai ser a imagem, certo? Então, eu acho que os elementos aqui já tem, todos têm classe. A ideia de, aqui faltou uma classe aqui por footer, certo? E eu vou colocar uma classe aqui para o nosso P, onde vai chamar footer text, é essa a ideia. Tá bom? Eu gosto de colocar classe sempre, porque fica mais fácil na hora que eu vou estilizar. É só uma questão de boas práticas mesmo. O A aqui, eu vou pegar o meu link do YouTube e aproveita esse momento já para me seguir no YouTube. Se você ainda não me segue, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Ok? Eu vou clicar com o botão direito formatar documento, que ele já faz todas as quebras para mim e pronto. E agora a gente vai começar a fazer a estilização, certo? Então, aqui, se a gente olhar no nosso... Aqui no nosso projeto terminado, né? A gente vai ter o logo aqui em cima e daí depois a gente tem a Pokébola e temos o card. E aí aqui a gente já tem todas essas informações, é só ajustar. Então, vamos começar ajustando pelo header. Eu sempre gosto de utilizar pela classe também. Aí, antes da gente fazer isso, eu vou pegar o Font Family. Eu vou usar o Font Family Roboto. Então, eu vou pegar direto da Google lá. Roboto. E aqui eu vou usar, vai ser a regular, tá? Aqui no meu já tá, mas vai ser essa regular 400. Vai ser a Bold 700. E também a Black 900, tá bom? Aí você pode pegar essa parte e colocar aqui no depois do title, certo? E colocar um formatar documento para formatar certinho. E também, se a gente vier aqui, a gente tem que pegar as classes. Aqui no meu caso eu estava importando a Atom junto, eu vou remover só aqui, porque eu não vou usar ela. A Anton nem é Atom, né? Anton. Então, deixa eu só colocar novamente aqui e salvar, formatar documento. E agora a gente vem aqui e pega essa fonte family aqui. A ideia dessa fonte family aqui é sempre que a gente traga tanto a primária como a secundária para não dar erro, né? E aí eu vou criar um root aqui só para eu colocar umas variáveis, porque eu não quero ficar sempre fazendo a mesma coisa. Então, eu vou colocar uma fonte family, onde vai ter a Roboto e a fonte secundária. É essa a ideia. E aí, aqui no meu body, eu vou colocar fonte family. E aí, eu já pego essa variável, que é a fonte family. Eu também vou pôr a fonte size aqui. Então, fonte size. E aí, eu vou colocar como padrão 16px. E aí, eu pego o font size aqui, de 16px.
Aqui para o nosso projeto não tem tanta importância isso. Aqui, deixa eu colocar a variável, né? Não tem tanta importância isso, mas quando o projeto fica maior, é legal que já tenha um pouco de organização, né? E aí, por enquanto, é isso, tá? Vou fechar aqui o Google Fonts e vamos atualizar nossa página. Ainda não mudou nada, né? Só a fonte aqui, mas de resto não mudou nada. Aí o que a gente vai fazer é o seguinte: o nosso header, a gente tem que definir uma cor de background para ele. Background color. Deixa eu dar uma olhadinha na cor que eu estou usando aqui. Então, vou inspecionar o elemento e pegar. E essa cor é 2525. Eu vou criar uma nova cor aqui, cinza, tá? 900. E essa cor vai ser 2525 2B, que é o preto que a gente vai usar no header. Então, aqui a gente vem, coloca var e coloca a nossa variável. Agora, se a gente voltar, a gente já tem. A gente vai precisar colocar também um tamanho para nossa imagem. E agora, deixa eu ver como que ela chama, que eu já esqueci. Então, aqui eu vou colocar um tamanho para essa imagem. E o width dela vai ser de 250 px. 250 px. E agora, se eu voltar, ela vai estar menor. Beleza, é isso mesmo que eu quero. Aí, a ideia aqui, né, é eu colocar também uns comentários só para ficar mais organizado. Que a ideia é deixar esse projeto mais organizado possível. E aí aqui, depois disso, a gente meio que já finalizou o header. Porém, a gente vai ter que colocar só um text align center aqui, né? Center, para ele centralizar o meu conteúdo. Então, já está centralizado. E aí, se a gente perceber, no nosso... aqui na nossa main, a gente tem essa classe container. Essa div com essa classe container, né? Aqui no header a gente não tem. Eu vou passar essa container para cá também. Para que eu defina um tamanho máximo para a tela, porque a ideia é que ele fique minimamente responsivo, né? Então, eu vou fazer isso, deixar essa container e vou criar uma estilização para essa container. Essa container vai ter o tamanho do meu projeto, que vai ser 1200 px, e eu vou colocar um max width, só para ele não quebrar e gerar aquela barra de rolagem. Aqui eu vou colocar um padding para o top e para o bottom de 0 e de 2 rand para esquerda e para direita, porque a ideia é que quando eu diminua, ele não quebre, tá? Então, colocando essa margem, ele não vai quebrar. Deixa eu trazer o meu console para cá, que aí, ó, a ideia é o quê? Se eu diminuir ele aqui, ele vai ficar com essa borda aqui, né? Então, olha aqui, no meu header. Aqui a gente tem... eu não atualizei, deixa eu atualizar. Aí, ó, tá vendo que ele fica com a bordinha? É claro que ele tá estourando aqui, que eu tô colocando muito. Mas a ideia é que se ele ficar um pouquinho, ó, ele fica com essa borda, não quebre. No main vai dar pra ver melhor isso, mas é essa a ideia. Ele tem uma... não uma borda não, uma margem, né? Ali um espaçamento, no caso. E aí... e além disso, ó, se a gente voltar aqui na tela e fechar o meu console log, ele tá tudo para a esquerda. Então, eu vou colocar um margem alto dentro dessa container para falar para ela o seguinte: margem alto. Para ela centralizar meu conteúdo, né? Então, ela vai pegar tudo isso daqui que tem, né? Se a gente olhar aqui, ó, inspecionar, e colocar o console embaixo, e aí eu vier aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. E aqui, ó, se eu vier na minha container e colocar um background para ela red só pra gente olhar, ó. Então, o que a gente fez foi definir para container um tamanho, né, de 1200 e coloquei também esse 100% para não estourar quando a tela for menor. Coloquei um padding para ele não quebrar quando for menor também. E esse margem alto, ó, o que ele faz é, tá tudo para a esquerda, eu ponho um margem alto no container e ele alinha tudo ao centro, né? É essa a ideia. E aí, beleza, agora o header meio que já tá finalizado. Meio não, né? Tá finalizado e o que a gente vai fazer é agora arrumar essa parte aqui da imagem da Pokébola, tá bom? E aí, a ideia é o quê? Deixa eu pegar aqui a classe da Pokébola, que é essa daqui, Pokébola
traço image, e aí a gente vai colocar um tamanho para ela de 250 px, e vamos ver como ela fica. Aí ela fica menorzinha, é essa a ideia mesmo, mas se a gente der uma olhada, eu coloquei um filtro aqui, ó, para ele parecer que tá mais à frente, né, que ele tá em 3D ali. Aí, para esse filtro, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar filter, né, para definir um filtro. Aí dentro desse filtro, a gente vai colocar um drop shadow. E aí dentro desse shadow, ele espera que você passe 3 valores para eles, que é a das sombras ali, né? E uma cor. Aí aqui, deixa eu ver minha colinha aqui, eu tô usando 15, então 15 px para cá, 15 px para cá e 15 para cá. Então funciona mais ou menos como o border ali, né? A sequência. E aí aqui, eu poderia ter colocado um preto fixo ou usado essa variável aqui, porém eu estou usando o HSL porque eu quero uma tonalidade um pouquinho mais clara. E aí esse HSL faz isso, né? Eu consigo colocar para ele o degradê que eu quero. Eu quero 67, 0%, 0%, e aqui eu quero barra ponto 0.5. Então, pessoal, aqui no filtro que eu estou fazendo é simples. Eu estou definindo aquela sombra que tem atrás da bola, né? Então, aqui é a espessura e aqui é uma cor que eu estou passando com o HSL, que é uma forma da gente colocar a cor. Tem o hexadecimal, né? Tem o RGB e tem o HSL também. E eu estou definindo ele pelo HSL aqui nesse caso. Aí, se a gente voltar aqui no nosso projeto, olha só, agora já tem esse filtro, né, na imagem, porque a imagem é transparente, então ela pega diretamente na imagem. E aí, o que eu tenho que colocar aqui é um cursor pointer. Por quê? Porque eu quero que quando eu passe o mouse sobre a imagem, deixa eu ver se eu salvei. Salva aqui e atualiza aqui. Aí, ó, quando eu passar o mouse na bola, eu quero que ela fique aparecendo o cursor, né? Aí, tranquilo até aí. E aí, o que eu quero fazer também é que, se a gente olhar aqui no nosso projeto, quando eu clico na bola, ele dá uma tremidinha. E eu quero fazer esse efeito de tremer. Porque é tipo como se estivesse chacoalhando a Pokébola mesmo, né? Pro Pokémon sair. Então, é essa a ideia. E aí, para isso, eu vou ter que colocar esse efeito, né, da Pokébola quando ela estiver ativa, né? Que é quando ela for clicada. No caso, a gente não tem o clique aqui, então a gente só tem quando ela estiver ativa. E a partir da ativa, a gente consegue colocar tudo que a gente precisa para fazer a bolinha tremer, né? Esse ativo é como a ideia de eu clicar ali, né? No JavaScript a gente conseguiria colocar um clique, né? Mas aqui a gente consegue usar esse active aqui para colocar essa tremidinha, tá bom? E aí, para isso, eu vou ter que criar um keyframe para tremer, né? Que em inglês é shake. Então, aqui eu vou criar primeiro o efeito. E aí, aqui no efeito, eu tenho que passar para ele mais ou menos o que eu quero que aconteça em porcentagens. Então, é 0, 0,25, depois eu quero que ele mude, né? Depois 50, depois 75, depois 100%. Né? Porque quando a gente está criando... Quando a gente está criando uma animação, aqui é como se fosse o tempo, né? Eu tô falando em 0% do tempo vai fazer isso, em 25 vai fazer isso, em 25 vai fazer o que tiver aqui dentro, em 75 o que tiver aqui dentro e em 100 o que tiver aqui. Então, é essa a ideia. E aí, eu só vou ir ajustando as margens para quê? Para que ele vai um pouco para direita, vai um pouco para esquerda, um pouco para direita. É essa a ideia, tá bom? E aí, meu margin left aqui começa com 0, daí aqui ele vai passar a ser 10px, depois ele vai voltar para o 0, e depois aqui ele vai dar menos 10. Então, é só para gerar um movimento mesmo. E depois ele volta no 100% para o 0, ou seja, vai voltar para a posição inicial. É essa a ideia. E aí já está criado. E aí, como que eu coloco isso na minha imagem? Eu tenho que definir duas propriedades. A primeira vai ser a animação com o tempo, e a segunda vai ser a quantidade de vezes que eu quero que execute essa animação, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, animation. Aí, eu vou colocar um nome que eu criei aqui, né? Shake.
Então, aqui é o mesmo nome. Se eu tivesse colocado batata aqui, aqui tinha que ser batata também. E aí aqui eu coloco em quantos segundos eu quero que dure cada animação. E aqui no meu eu vou colocar 0,1 segundo. E aí aqui eu tenho que colocar Animation Interaction Count, que aqui eu vou falar para ele quantas vezes eu quero que execute esse efeito, né, de tremer. Então, quantas tremidinhas eu quero que dê. E aqui eu acho que umas 200. 200 mesmo. Então, 200 aqui já vai dar esse efeitinho de tremer. Se a gente voltar para nossa aqui, clicar aí, ó, ele já dá a tremidinha. E aí o que a gente vai precisar fazer agora é ajustar o card, certo? Depois de ter ajustado a tremidinha aí. E aí vamos começar a fazer isso aqui então. Então aqui o card que a gente quer ajustar é a parte de... Deixa eu copiar aqui para ficar igual. Então aqui vai ser os Pokémon, né? Pokémon. Aqui vai ser todo o CSS de Pokémon, a gente vai por aqui. Então deixa eu dar uma olhada aqui na nossa estrutura. Aqui eu tenho a imagem e eu tenho a parte de informações. Se a gente der uma olhada aqui, a gente tem a imagem deste lado, do lado esquerdo, e do lado direito a gente tem as informações. E aí, para isso, a gente tem que pegar essa div aqui, né, do Pokémon mesmo, que é a div que está englobando tanto a parte da imagem do Pokémon como as informações. Então, é a partir dela que eu vou começar a estilizar. E aí, eu vou começar definindo um display flex, né, para a gente já alinhar esses dois elementos. Se eu voltar aqui e atualizar, ele já faz o alinhamento. E aí, a partir disso, a gente consegue estilizar para ter a cor e as coisas que precisam. Então, eu vou colocar primeiro um Align Item Center para eles ficarem na mesma linha ali, né? Então, quando eu faço isso, eles já alinham ao centro, que é essa a ideia. E depois eu vou colocar um Justify Content Space Around para eles ter esse espaçamento entre eles aqui. Aqui vai ficar grandão, mas é porque a gente não colocou a Pokébola e o card na mesma linha. Depois a gente faz isso. Mas a ideia é essa. Eu vou colocar um Flex Wrapper para ele não quebrar, porque quando ele estiver no mobile, eu quero que ele quebre para outra linha. Ou seja, quando ele estiver no mobile, a imagem vai ficar em cima e as informações vão ficar embaixo. E por causa disso também eu vou colocar um gap de 1 rem. Porque aí ele vai colocar entre os elementos, né? Ou seja, entre a imagem e as informações, um espaçamento. É essa a ideia. E se eu salvar aqui agora e atualizar, vai ficar igual. E se eu inspecionar aqui e vir para o mobile, aí, tá vendo? Ó, o nosso conteúdo da imagem fica embaixo e as informações ficam em cima. Então, beleza. Fechou essa parte. E agora a gente vai ter que definir um background. E eu vou definir um background gradiente, né? Se a gente der uma olhada aqui, ó, inspecionar, né, no nosso projeto, ele tem uma cor de gradiente aqui. Eu já tenho ela aqui, eu vou copiar, porque eu não tô a fim de escrever tudo isso. Vocês podem digitar aí, que é só uma cor de 2 amarelos, que eu fiz um degradezinho ali nele. E se a gente voltar no nosso, agora a gente já tem essa cor, certo? O que eu vou fazer agora é primeiro colocar os nossos elementos na mesma linha, para depois a gente ajustar margem padding do card, certo? Então, se a gente ver aqui, o que engloba os dois é esse Pokestop. E eu vou começar a estilizar esse Pokestop. Então, deixa eu colocar Pokestop aqui e vim aqui, colocar ele aqui. Tanto aqui, né? E a gente começa a utilizar aqui, Pokestop. Aqui a gente tem que dar um Display Flex também, para ele ficar na mesma linha. Até aí tudo bem, né? Aqui, ó, aí eles estão na mesma linha, porém, olha, deu uma quebrada aqui na bola, né? Mas a gente já vai ajustar isso. Vou colocar um Align Item Center, para ele ficar centralizado ao centro e não ficar esticando aqui, aí já ajustou. Vou colocar um Justify Content Center, e aí eu vou colocar um gap para ele de 2 rem. Se a gente voltar aqui, ó, agora eles estão centralizados e eles têm um gap de 2 rem, tá vendo? Entre o card e a Pokébola.
E aí a gente vai ajustar também para mobile, então tem que colocar um flex wrapper para ele quebrar, né? Então a ideia é que quando fique pequeno, tudo ele faça essa quebra, ó. Se eu não deixo o flex wrapper, ele fica assim. Se eu atualizar a página agora com o flex wrapper, ele vai quebrar para outra página. Porém a gente tem que colocar um padding top e um padding bottom para ele ficar com o espaçamento do footer e do header. E aí a gente pode colocar aqui um padding do que? De um rem e aí 0 para direita e para esquerda, para não dar erro, né? E aí sim, ó, agora a gente tem exatamente um espaçamentinho em cima, um espaçamentinho embaixo. Eu achei que ficou pequeno, vamos colocar dois rem. Aí agora ficou num tamanho legal. Se a gente aumentar aqui, também tá legal. Porém, se a gente fechar aqui o nosso console, ó, e dar uma olhada, no nosso projeto feito já, o que está acontecendo? Aqui a gente tem o footer e o nosso conteúdo fica centralizado. Só que eu não consigo centralizar ele se eu não der um tamanho para ele aqui de altura, né? Para esse Pokémon aqui, que é o que está... Pokémon não, né? Pokestop que está englobando, né? Então a Pokestop é o que está englobando os elementos. Então eu vou colocar para ele um min height de 100 VH, ou seja, 100% da viewport ali, né? Porém, se eu fizer isso, o que vai acontecer é que ele vai criar uma barra de rolagem. Por quê? Porque a gente tem que descontar o header e o footer. Então, se a gente for descontar aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descontar o header, que é de quantos? 96. Vamos colocar um valor fixo para o header e um valor fixo para o footer, exatamente para isso, para a gente saber quantos que a gente tem que descontar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu header aqui e vou colocar para ele um tamanho de 8 rem, certo? Ou seja, 16 px vezes 8. Essa é a ideia. E o meu footer, eu vou fazer exatamente isso, só que eu vou dar para ele, aqui deixa eu colocar como classe, né? Eu vou dar para ele uma altura de 52 px. Essa é a ideia. Então, vamos dar uma olhada primeiro aqui, né? Atualizar. E agora a gente já tem uma altura para o nosso footer. Deixa eu só ver se está pegando, né? Isso, está pegando a nossa altura. E o nosso header também está pegando uma altura de 8 rems. Então, agora a gente consegue fazer esse desconto na viewport, né? Então, eu tenho que vir aqui, colocar um min height. E aí, aqui eu falo para ele calcular 100% da viewport menos 8 rem menos 52 px. Então, 52 é do footer e os 8 rems é do header, certo? E o 100% é da viewport. A viewport seria tudo que é a parte branca aqui normalmente da tela, né? Então, agora se eu atualizar, deixa eu fazer aqui, ó, atualizar e fechar o console, agora sim, ó, tá vendo? Não tem barra de rolagem como esse daqui. Então, eu ajustei ele para ele pegar 100% da tela. Aí, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode já ajustar o footer para ele ficar legal e aí depois a gente só arruma o card, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é copiar isso daqui, colocar footer, certo? E aí, no footer aqui, o que a gente tem que definir? Primeiro o background, color dele, e ele vai ser o mesmo background do header, né? Então, eu tô copiando ele aí. A cor dele vai ser branca também, então, vou colocar um color aqui. Var right. Cadê? Right. Eu já criei essa variável? Eu não criei, por isso. Vamos criar aqui, então, right 900, que vai ser FFF, beleza? E aqui a gente já tem ele, né? Isso. Pronto, ok. Agora, vindo para nossa página aqui, já tá legal, porém a gente tem que centralizar o nosso conteúdo aqui, né? Então, se eu vier aqui agora, eu consigo dar um text align center, e aí o nosso texto já vai centralizar, certo?
E aí a gente tem que definir um pairing para ele, um hen, e aí eu vou definir esse pairing um hen de e 0. Por quê? Porque eu também tenho que pôr a container aqui no P. Então, vou fazer isso. Vou pegar essa container que eu tinha criado na main e na header e vou colocar ela no footer também. Porque eu gosto sempre de ter essa container englobando os elementos, porque ela vai definir, né, o tamanho máximo do meu container. Então, se não tiver ela, às vezes pode quebrar. Então, a ideia é essa. Então, olha só. Eu defini um pairing aqui para ele. O que eu fiz foi definir um pairing para ele, para o top e para o bottom, né? Para o topo e para o final da página. E deixei 0 na esquerda e na direita, ok? Então, agora sim, a gente só precisa ajustar o card. E para ajustar o card, a gente tem que inspecionar aqui e começar ajustando o embrulho aqui da imagem, né? Vamos fazer isso, então. Aí, então, a gente começa ajustando ele aqui, porque vai ficar na parte de Pokémon também, né? Porque é o elemento que faz parte do card do Pokémon. E aí, aqui, o que eu faço? Eu vou definir um tamanho máximo para minha imagem aqui, ó. Porque se a gente olhar, ó, aqui, ó, a gente tem um quadrado, né? Que eu coloquei um border radius ali. E aí a nossa imagem, mesmo se ela for grande, tá vendo que ela estoura de altura, mas a largura dela sempre continua a mesma. Olha só, tá vendo? Ó? A largura da imagem tá sempre a mesma, mas a altura estoura. E é isso que eu quero fazer com essa div que eu coloquei essa classe aqui, né? Então é essa a intenção. Que o quê? A gente tem aqui a imagem do Pokémon. E aí a gente tem essa classe que a gente vai colocar o tamanho para a classe, certo? Então vou pôr um tamanho de largura de 250 e um tamanho de altura para ela também de 250, que ela vai ficar um quadrado. Se eu colocar aqui um background color red, só para a gente dar uma olhada, olha aqui. Agora a gente tem exatamente isso, né? 250 de largura e 250 de altura. Aí eu vou pôr um border radius de 50% para ele ficar totalmente arredondado, certo? E agora a gente já tem a bola lá, só tem que consertar a cor. A cor a gente vai criar aqui e ela vai ser, deixa eu colocar aqui, né? Cinza, um cinzinha bem clarinho, que é o EF. Pronto. Aí aqui a gente já define essa cor aqui no lugar do vermelho, né? Var e pega a nossa cor. Se a gente atualizar aqui, agora sim, ó, a gente já tem o arredondamento. Só que a nossa imagem aqui, se a gente perceber, ó, ela tá com uma largura grande e com uma altura grande. E depende muito do que. Aqui no nosso não vai acontecer nada, mas de qual Pokémon tá, né? No caso, o que eu vou fazer aqui é só pegar a imagem, né? A classe da imagem aqui. Vamos pegar ela aqui. E vou definir para ela 100%. Porque quando eu defino 100%, ela vai pegar a largura máxima de 250. Porém, a altura vai ser dinâmica, né? Então, de acordo com a imagem, no caso, ó. Porque quando eu faço isso, olha só o que acontece. A nossa largura, ela passou a ter 250 e a nossa altura também. No caso aqui da div, né? Na imagem, a nossa largura, ela tem 250, ou seja, ela tá pegando dessa div aqui, né, que a gente colocou para fazer o empacotamento da imagem, e a altura ela tá pegando alto, né? É como se eu tivesse colocado um height alto aqui para ela pegar a altura que precisa pegar para a imagem não ficar distorcida. Por quê? Porque se a gente olhar aqui, a ideia é o quê? É que quando a altura for maior do que o container, olha só, deixa eu vir aqui na parte de baixo. Porque, olha só, ele tá pegando de largura sempre o 250, mas de altura ele ajusta para a imagem não ficar quebrada. E ela também dá uma estourada ali do container, né? Mas é essa a ideia mesmo que eu queria, que ele estourasse o container para ficar um negocinho mais de como se o Pokémon tivesse na frente. Era essa a ideia. E é isso que a gente vai fazer aqui.
né? E para isso que a gente tem que definir é só esse 100% da imagem aqui, que ela vai ajustar o resto sozinha. Só que a gente vai precisar fazer o que nessa imagem? A gente vai precisar ajustar só uma coisa nessa imagem, porque se a gente perceber, a gente tem a nossa classe que está englobando aqui tudo, só que a nossa imagem ela não está centralizada, né? Ela está lá em cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem, né? Na verdade, não é a imagem em si, é o pai dela ali, né? O empacotador. E eu vou colocar um display flex para ela, vou colocar um align item center para ela centralizar, né? Align item center e um justify content center para ela sempre centralizar a imagem, tanto na horizontal como na vertical, né? Na column e na row. Então ela está centralizada agora a imagem, beleza? E agora, se a gente perceber, a nossa imagem aqui, ela tem um fundo, né? Ela tem uma sombra igual a bola. E é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar a sombra da bola, né? Da Pokébola. Cadê? Aqui, vou pegar essa sombra da Pokébola e vou passar para a imagem aqui. É essa a ideia. E olha só. Agora sim, a nossa imagem já tem essa sombra também, ok? Então, até aí tudo bem, a gente já arrumou a imagem. O que a gente vai precisar agora arrumar vai ser terminar de arrumar a Pokémon, né? Que é o card, no caso, né? E vamos fazer isso. Então, aqui a gente já tinha começado a ajustar ele. O que a gente vai precisar fazer é definir, por exemplo, uma cor de texto, porque vai pegar a cor das informações ali, que vai ser branco, né? Beleza, até aí tudo bem. Eu vou colocar um padding para ele de um ren, então ele vai pegar em todos os lados um ren, para ele não ficar muito junto, igual tá acontecendo. Então aqui a gente já tem um ren. Vou pôr uma bordinha arredondada para ele, com um border radius de 10px, só para ele dar uma leve arredondamento aqui nas bordas, certo? Vou colocar um tamanho para ele também, aqui, porque a ideia é que ele tenha um tamanho fixo mesmo, de 500px. Olha só, aí ele já fica com um tamanho legal. E vou definir também um max width de 100%, para quando ele tiver em tela menor, ele não estourar, né? Então, se ele tiver com uma tela menor de 500px, ele não estoura, ele vai pegar 100% da tela. Essa é a ideia mesmo. E se a gente olhar aqui, ó, o nosso card também tem esse filtro. O que eu vou fazer é pegar esse filtro novamente. Na verdade, eu já copiei ele para pôr na imagem, então só vou colar ele aqui, ó. Então, agora a gente já tem o filtro também no card, olha só. Agora, se a gente olhar, o que falta ajustar desse nosso projeto que a gente está desenvolvendo com o projeto final é o quê? A cor do fundo aqui, porque a cor do fundo aqui é mais acinzentada que essa, porque essa aqui está totalmente branca. E também as informações, né? Porque, ó, aqui, ó, a nossa OL está muito para trás, as bolinhas, o texto tá tudo em minúsculo, a gente tem que deixar maiúsculo e tudo mais. Então, vamos fazer esses ajustes. Vamos começar ajustando a cor aqui, né, da main, e na verdade nem é da main, eu vou colocar no body essa cor, e essa cor a gente já tem ela, que é essa cinza 100, e aí a gente vai fazer isso. Eu vou colocar um background color aqui para ela, sendo essa cinza aqui. E aqui, se a gente vier ajustar, pronto, a cor já tá correta. Aí a gente vai vir aqui na parte de Pokémon, vamos pegar o nome da classe Pokémon Name e vamos vir aqui na parte de Pokémon, Pokestop, Pokémon. Aqui embaixo dessa parte de imagem que eu estava fazendo, eu vou colocar minha Pokémon Name. E aí aqui a gente vai colocar um text transformer uppercase para ficar tudo maiúsculo. E vou colocar um text align center. Só isso. Olha só, vamos ver. Aí, agora já tá maiúsculo. E agora a gente tem que pegar essa listagem das habilidades, certo? Vou colocar aqui embaixo também. Eita. Aí eu tenho que colocar para ele o quê? Eu tenho que colocar para ele um text transform capitalize, porque ele só vai ter as primeiras letras maiúsculas, se a gente olhar aqui, né? Essa é a ideia mesmo. Então, se eu salvar aqui no nosso CSS e atualizar,
tá tudo maiúsculo. E eu tenho que tirar esse espaçamento que existe por causa das bolinhas ali, né? Eu vou colocar uma margem aqui, eu acho que é 18px, se eu não me engano. Aí, ó, tá vendo? Se eu colocar 18px, a gente só tem que colocar margem left, né? Porque a gente só quer ajustar o left. E aí, ó, tá vendo que agora o nosso texto com o nossa UL fica alinhados? E é isso que eu quero. Então, eu vou pegar essa margem left de 18 e passar aqui para o CSS e atualizar aqui para dar uma olhada. E agora sim, agora a gente pode comparar o nosso projeto com o projeto final. Ah, se a gente dar uma olhada aqui, ó, o nosso logo tá menor. Deixa eu ver qual que é o tamanho desse logo que eu tinha feito. 300. E quantos que tá o nosso? Tá com 250. Então, vamos ajustar para 300. 300, agora, se a gente vier aqui atualizar, agora sim, tá tudo certo. Se a gente olhar... deixa eu dar uma olhada. Isso. Né? Que tá mudando aqui. Ah, ó, se a gente vê o footer, tá maiúsculo. Então, vamos fazer isso. Se eu vim aqui no footer, eu consigo colocar um text transformer uppercase para ficar tudo maiúsculo, certo? E uma coisa que eu quero fazer é vir aqui no link e colocar um target, né, blank, para ele abrir em outra página e não fechar a aplicação. Agora sim, deixa eu ver aqui o porquê que o nosso A... Ah, já fiz coisa errada aqui, né? Eu tirei o href aqui sem querer e aí ele não tá pegando a bordinha. Aí, porque a ideia é que ele fique com o skin embaixo para avisar que é um link. É isso mesmo. Agora sim, agora se a gente olhar, tá tudo certo. Tudo bem parecido, né? E agora a gente tem que fazer a parte do quê? De eu clicar, tremer aqui e gerar o nosso elemento, certo? Uma coisa que eu percebi aqui, pessoal, é que aqui, ó, tá tremendo a bola, tá vendo? E aqui tá tremendo o card junto. Isso tá acontecendo por quê? Porque eu coloquei o efeito aqui na imagem, certo? Porém, eu não coloquei nada englobando essa imagem aqui. E ela precisa ter algum elemento englobando ela para ela não tremer o elemento, entendeu? Então, vamos fazer esse ajuste aqui, ó. Então, eu tenho que vir aqui, né, no meu HTML, pegar a imagem da Pokébola, que chama Pokébola imagem, né? Colocar uma div chamada Pokébola, certo? E aí, dentro dessa div, eu passo a imagem, certo? Aí, o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou pegar essa Pokébola, que é a classe da minha div, né? Vamos vir aqui, colocar para ela esse tamanho de 150, de 250. Vou colocar para ela esse tamanho de 250. E aqui eu coloco 100%. Por quê? Porque aí isso daqui nunca vai mudar, né? O tamanho dessa div nunca muda. E aí ela não vai dar estremecida no card que tá acontecendo aqui no nosso, né? Ó, tá vendo? Como a gente colocou o tamanho aqui, quando ela dá a mexida, ela mexe também o card. Se a gente atualizar agora, ó, com essa div que a gente colocou aqui em cima, ela sempre vai ter 250. Então, ela só vai dar uma mexidinha bem de leve, né? E não vai alterar o card, né? Não vai mexer o card também. Então, aí, eu acho que de ajuste era só isso. Se a gente der uma olhada aqui, tá igualzinho, né? Que muda só a parte aqui do Pokémon. E agora a gente vai fazer a parte de JavaScript, tá bom? Então, pessoal, já que agora tá toda a parte de layout nossa já tá pronta, né? Então tá bem legal, a gente vai fazer a parte de script, certo? Então, o que a gente vai começar aqui é criando uma const URL API, onde a gente vai pegar o endpoint para procurar o Pokémon. Então, para fazer isso, vocês têm que vir aqui na pokeapi.co. Aí você vai aqui em API V2, vai em Pokémon, certo? E Pokémon novamente. Aqui ele já vai dar o endpoint pra gente, que aqui a gente vai passar um ID aleatório e ele vai trazer o Pokémon pra gente. Se a gente copiar isso daqui, eu dei uma testada nisso, tá?
os pokémons vão do 1 a 905, tá bom? Se tentar 906 aqui, ele já dá erro, ele já não encontra. Então, eles vão até 905, eles trazem o resultado, certo? Então, a gente vai usar esse endpoint aqui. Eu já vou copiar ele aqui, antes da barra, né? Antes da barra para frente. Então, não vou copiar a parte da barra, porque a parte da barra eu vou injetar diretamente na hora que eu estiver fazendo o fit. E aí, agora, a gente vai fazer o seguinte. Como que funciona essa API? Eu tenho que passar um ID para ela aqui, ó. Vocês viram que eu passei e ele traz a informação do Pokémon. É isso. E aí a gente consome esses dados, certo? E aí, para isso, a gente vai gerar um ID aleatório. Vou gerar um ID aleatório que vai poder ir do 1 ao 905. E aí ele vai trazendo para mim os IDs de acordo com a aleatoriedade, né? Então, é essa a ideia. Então, para a gente começar aqui, o que a gente vai fazer é já fazer um fit para ver se vai estar trazendo os dados corretamente. Então, eu vou trazer a URL API aqui, certo? Que é essa URL que a gente acabou de pôr. A gente vai colocar uma barra e eu vou colocar o ID 25, porque eu sei que é o ID do Pikachu. E aí, eu vou pôr um den, né? Ele vai me trazer a resposta. Response, e aí eu tenho que converter essa resposta para eu conseguir consumir ela com o ponto .json, certo? E depois disso eu preciso colocar um novo den para ele pegar o Pokémon, no caso, né? E aí eu dou um console.log aqui no Pokémon para a gente ver esse Pokémon. Então, é só isso que eu estou fazendo dentro do arquivo script. Então, se a gente vier aqui atualizar a página, inspecionar o elemento, e vir no console, ele tá trazendo já o Pokémon. Se a gente der uma olhada no name, ele já traz o Pikachu mesmo, certo? Então, ele tá trazendo certinho. O que a gente vai precisar agora é gerar esses valores aleatórios. Porque a ideia é que a gente não precise ficar passando o ID, né? Então, ele gera um ID aleatório. E para isso, eu vou criar uma função que vai chamar random ID, certo? E aí, vai ser uma arrow. E essa arrow vai fazer o seguinte, eu vou colocar um match para ela random, e ela vai ser multiplicada por 905. Então, aqui, esse match, né, tem que colocar até o... É uma função do JavaScript, né, que se a gente vir aqui no console e colocar, ela gera um número aleatório, é isso que ela faz. O que eu estou fazendo é pegando esse número aleatório e multiplicando ele por 905, certo? Por quê? Porque aí ele vai gerar um número de 0, né? Na verdade, de maior que 0 até 905. Então, é isso que eu estou fazendo com ele aqui, ó, certo? Gerando esse número aleatório. E aí, o que eu vou fazer é que, se vocês viram aqui, ó, ele gera um número aleatório quebrado. Porém, a gente não pode passar número quebrado aqui, né? É sempre números inteiros. E o que eu vou fazer é pegar um math, novamente, e colocar uma outra função do JavaScript que chama floor, e ele vai fazer exatamente isso, pegar o que está quebrado e retirar. Então, olha só. Se eu vier aqui agora e colocar um match.floor, e colocar um número quebrado, por exemplo, 5.02, ele sempre vai trazer só o que vem antes do ponto aqui, né? No caso. Então, ó, se eu colocar 2222, ele sempre vai trazer o 5. Então, é essa a ideia. Então, essa primeira função, ela vai tirar tudo que vier depois da vírgula, depois do ponto, no caso do inglês, né? Aqui, esse math random vai gerar um número aleatório que a gente vai multiplicar pela quantidade de possibilidades que a gente tem, que é 905 pokémons, certo? E pronto. E aí ele já vai retornar para essa função, né? Se eu vier aqui, ó, vou deixar comentado o fit para ele não ficar fazendo toda vez que eu atualizar a página. E o que eu vou fazer é dar um console.log agora nesse handle ID, né? Vou executar ele como uma função, porque ele é uma função, certo? E aqui ele já está trazendo para mim, tá vendo? Ó? Se eu atualizar de novo, ele traz outro. Atualizar de novo, ele traz outro. Então, é essa mesma ideia, que ele vai gerando números aleatórios, ok?
E aí aqui, se vocês perceberem, eu fiz uma arrow function. Se você quiser fazer uma função, achar mais fácil de entender, eu vou usar tudo em arrow function porque eu tô acostumada, tá bom? Mas vai muito do seu gosto. Então aqui, agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse random ID e eu vou passar ele aqui, né? Então eu passo ele aqui, que ele vai executar, vai trazer o ID e vai trazer os dados do Pokémon aleatoriamente. Então olha só, eu atualizei aqui, a primeira vez ele trouxe o Vespiquen, eu acho que fala assim, não sei falar. Aí se eu atualizar de novo, ele vai trazer o outro, o Vulpix. Então ele sempre está trazendo um aleatório, é essa a ideia. E aí o que a gente vai ter que fazer é pegar esses dados do Pokémon e injetar dentro do HTML aqui, certo? Então vamos começar a fazer isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esse fit aqui que a gente está fazendo dentro de uma função. Então vou colocar a função chamada getPokémon e aí ela vai ser uma arrow também. E pronto, aqui a gente já está colocando ela dentro da função, né? Porque eu estou usando uma outra arrow function para colocar essa fit, certo? Então aqui a gente já tem essa função e o que eu quero fazer é que quando eu entrar na página ela seja executada, tá bom? Ou seja, na primeira vez que eu entrar na página ela já vai executar essa função. E depois, além dela executar aqui, ela tem que executar quando eu clicar na imagem da bola aqui, né? Deixa eu ver como que chama ela, Pokébola, né? Aqui, e vamos achar ela aqui, ó, Pokébola. Então, no on clique dela, né, no on clique aqui dessa bola, a gente também vai executar essa função getPokémon, que ela vai pegar o Pokémon. Então, vai ser esses dois momentos. Quando eu carregar a página, ele tem que trazer outro Pokémon, e quando eu clicar na Pokébola, ela tem que trazer um outro Pokémon, ok? E aí, o que eu vou fazer agora é aqui, ao invés de eu dar o console, eu vou criar um objeto para que ele pegue as informações que a gente precisa exibir. Se a gente dá uma olhada aqui, ele tem um monte de informação. Não vou usar tudo isso. Eu quero o nome do Pokémon aqui, certo? Eu quero a imagem. A imagem a gente vai encontrar ela aqui. Se a gente vir em Others, Dream World aqui, ela já tem essa front default, certo? Então aqui a gente já consegue pegar essa imagem. E também a gente vai precisar das habilidades. As habilidades, ela já tem aqui, ó, uma array com um monte de objetos, certo? Com as habilidades. Então, a ideia é o seguinte, eu vou criar uma const chamada Pokémon selected, e esse Pokémon aqui vai ser um objeto onde eu vou pegar só o name, a image e também as habilidades, tá? Abilities, certo? Então, aqui, se a gente for ver, o nome, né? Ele já vem Pokémon.name, ok? E aí, aqui, para eu pegar a imagem, é mais dificinho. Eu tenho que entrar dentro de Pokémon. Depois, eu tenho que entrar dentro de Spirits. Depois, eu tenho que entrar dentro de Others. E depois, dentro de Dream World. E dentro de Dream World a gente tem uma propriedade que chama front underline default, certo? Aqui a gente já tem a imagem. Deixa eu pôr vírgula aqui que ele tá dando um erro. Isso daqui eu já tinha olhado, tá? Para ver qual que é a imagem aqui onde tava. Vocês podem copiar meu aqui ou dar uma olhada no objeto lá e pegar certinho a imagem, certo? E aqui em habilidades, a gente vai precisar criar uma funçãozinha, porque eu quero gerar um array, tá? Então, a ideia não é ter um objeto com todas essas informações. O que eu quero é só o nome da habilidade aqui. Nesse caso, essa habilidade aqui, se eu vir no 1, é esta. Então, a ideia é sempre trazer só o nome da habilidade. E para isso, eu vou criar uma função. Essa função vai chamar const get abilities, tá? Então, vai ser uma função para pegar as habilidades. E aí, essa função, ela tem que receber essas habilidades aqui. Então, eu vou chamar ela aqui dentro do meu array e vou passar para ela exatamente isso, né?
as habilidades, que é Pokémon.abilities. Então, aqui eu estou passando para essa função que a gente vai criar. E dentro dessa função, o que eu vou fazer é pegar só as informações que eu preciso. Então, aqui eu vou receber as habilidades, e aí eu vou pegar essas habilidades e fazer um map nela, né? Porque o map vai trazer a mesma quantidade de objetos que a gente mandou, ele retorna, certo? De elementos, no caso, né? E aí o que eu vou fazer é pegar a habilidade, ability, e aí eu vou retornar para ela a ability. Por quê, ó, pessoal? O que eu tô fazendo aqui? Coloquei o nome de habilidade aqui, certo? E aí dentro dela tem uma propriedade de habilidade. Eu poderia ter colocado o nome aqui como item, por exemplo. E aí aqui sim. Então dentro de item, que é um objeto, que seria aqui no caso esse, ó, a gente pegou esse array aqui, certo? Esse array, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Então, a gente entrou dentro desse array de habilidades, aí a gente vai passar por cada um dos elementos, entrar dentro dessa propriedade habilidade, e aí dentro dela ela tem uma propriedade name que tem um nome, é isso que eu vou fazer. Então, aqui a gente tem o item, dentro do item a gente tem o que? Essa habilidade aqui, certo? E aí a gente vai pegar o que? O nome. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou criando um map para ele retornar exatamente o nome que eu tenho. Se eu vier agora aqui, ó, salvar isso e der um console.log aqui, né, antes, nesse Pokémon Selected, olha só. Agora, se a gente atualizar aqui, olha, a gente tem o nome do Pokémon, a gente tem a imagem do Pokémon e a gente tem um array com as habilidades, tá vendo? Então, é isso que a gente precisa mesmo. Por isso que eu criei essa função, pra gente organizar melhor, né? Então, dá pra gente pôr na mesma linha. Isso, e aí agora ficou dessa maneira. Aqui a gente tem um objeto com o Pokémon selecionado, demos o console no Pokémon, até aí tudo bem, né? Aqui a gente pegou essas informações. Ai, Jéssica, da onde você tirou essas informações aqui? É só dar uma olhada no objeto, nesse objeto Pokémon, né? Que ele retorna. Se você der um console nesse Pokémon, todas essas informações aqui eu já vi previamente, porque eu já fiz o projeto, então eu sei aonde tá, e aí eu peguei de lá, não vou ficar pesquisando de novo. Eu já sei aonde tá cada uma das informações que eu preciso. Caso vocês queiram pegar alguma informação a mais, colocar alguma outra coisa a mais, podem fazer também, certo? Então, aí o que eu vou precisar fazer é pegar essas informações e injetar dentro do HTML. Aí o que eu quero fazer é o seguinte, então. Eu vou pegar todo esse código HTML e vou deixar só a Pokémon aqui. Olha só, vou formatar o documento aqui e eu vou deixar só a Pokémon. Ou seja, se eu atualizar a minha página aqui de HTML, olha só, sumiu tudo. Por quê? Porque eu quero tirar. Então, peguei tudo que tinha dentro do card e recortei, né? Então, eu tenho ele aqui, mas eu recortei. Por quê? Porque eu vou criar uma função agora chamada create Pokémon. E aí, essa função é que vai injetar todo esse código dentro do HTML, tá bom? Então, eu vou criar ela aqui. Ela vai receber o Pokémon, certo? E aí aqui a gente vai injetar ela aqui dentro, certo? Então, como que a gente faz para injetar ela aqui dentro? A gente vai precisar primeiro pegar essa div com a classe Pokémon. Então, para isso eu venho aqui e dou um const, né? Deixa eu colocar aqui, que vai chamar Pokémon element, para pegar o elemento, deixa eu escrever certo. Isso, aí eu vou dar um document.carry selector, e aí aqui eu vou pegar o elemento, que vai ser a div chamada Pokémon, certo? Que seria essa div aqui que eu tô pegando, ok? Se eu der um console aqui, ó, console.log, Pokémon element, vamos testar para ver se tá trazendo certinho, inspecionar. Olha só, ele tá trazendo a minha div, beleza, é isso que eu quero mesmo. Vou tirar isso daqui, né, porque não tem porquê. E aí aqui,
eu já tenho essa div aqui, que carregou quando a página foi carregada. E aí eu vou dar para essa Pokémon Element o quê? Um ponto inner HTML. E essa inner HTML vai ter todo o meu conteúdo de HTML que eu recortei. Então, eu só recortei e colei aqui. Olha só, se eu salvar agora e atualizar aqui, a gente... Cadê? Deixa eu ver se eu salvei. Aqui ela não está executando porque eu não executei ela, né? Então, vamos ver aqui. Ela não faz nada. Se eu vier aqui no inspecionar elemento console e executar a função de criar, aí agora ela injeta para mim lá o código. E é isso que eu vou fazer. Só que ao invés de eu injetar esse código com os dados fixos, eu vou trazer exatamente os dados daqui, ó, né? Desse Pokémon selecionado, certo? Então, o que eu vou fazer vai ser pegar essa função que eu acabei de criar, vou passar ao invés do console essa função, e aí ela vai pegar o Pokémon selecionado. Aqui dentro de Pokémon, eu já sei que tem o quê? Ao invés dessa imagem, eu tenho que passar o nosso Pokémon.image, certo? Que é esta daqui. E no meu Alt, eu vou passar o Pokémon name, para ficar o nome do Pokémon, e eu vou escrever na frente Pokémon. E aí vai ter o nome do Pokémon. E também vou passar o Pokémon.name aqui, certo? Então, meu Pokémon vai ficar no nome do Pokémon aqui, né? No H2 que a gente criou. E também aqui no Alt da imagem, certo? E aí, essa parte aqui de lista, ó, lembrando o seguinte, pessoal, eu pus numa template string, tá? Por isso que eu tô conseguindo colocar o código dessa maneira. Então, coloquei numa template string. E essa parte aqui, a gente não vai colocar um por um. Eu vou fazer um for, uma função, para gerar esse UL automaticamente. Então, por enquanto, eu vou deixar ele assim, depois a gente vê como a gente faz, tá bom? E agora, se eu atualizar a página, ele tá gerando para mim aleatório, né? Tem uns pokémons que não tem imagem. E aí, se vocês quiserem, vocês podem deixar uma como default, né? Assim, Pokémon sem imagem, alguma coisa assim. Eu não vou deixar, eu vou deixar ele trazer aleatoriamente e se não tiver imagem, tá tudo bem. Mas você pode ajustar para isso. E o que a gente vai precisar é trazer as habilidades, né? Porque a gente tem agora o quê? O nome do Pokémon, mas não temos as habilidades, né? Então, vamos fazer isso agora. Para isso, eu vou criar uma outra função. E aí, essa função, ela vai chamar const create abilities, certo? E aí, ela basicamente vai ser o quê? Ela vai receber as habilidades, exatamente como essa função aqui de cima. E aí, eu vou pegar cada uma das habilidades e vou dar um reducer. Por quê? Porque eu quero que essas habilidades, né, reducer. Essas habilidades, elas gerem o quê? Elas gerem essas LIs, porque eu vou injetar tudo aqui, certo? Então, eu quero que elas gerem a LI, e a LI é tudo string isso, né? Se eu tentasse gerar um map, ele ia gerar um array com vários elementos, e não é isso que eu quero, porque daí eu teria que fazer um outro for aqui para passar e ir injetando cada um dos LIs. Eu vou gerar somente uma string com todas as LIs com as habilidades, certo? Então, aqui, ó, eu vou pegar a habilidade, né, que seria o item, no caso, item. E aí, aqui no item, a gente vai fazer o seguinte, vamos gerar LI aqui, e aí aqui, o próprio item é a habilidade, certo? Então, aqui, ó, se a gente dar uma olhada no nosso console, deixa eu inspecionar aqui. Eu acho que eu tirei o console log daqui. Vamos vir aqui novamente e dar um console log, né? E olha só. Aqui, ó, se a gente dar uma olhada nas habilidades que a gente criou, elas já vêm, né? O próprio item dela já é o nome, né? Porque a gente pegou o nome. Então, quando eu faço esse reducer, o que que ele faz? É o seguinte, aqui tá faltando eu passar primeiro o acumulador, certo? Que senão vai dar erro. Aqui vai gerar alguma coisa aleatória, que eu não faço ideia do que. Mas a ideia é o quê? Eu pego, gero um reduce, e esse reducer vai acumular
todas essas LIs. Então, aqui eu tenho que passar o CC, que é o acumulador, e aqui ele vai receber todas as LIs. Vocês querem ver o retorno dessa função? Eu vou pegar essa função e vou executar ela aqui, ó. Então, aqui eu vou passar Pokémon selected.abilities, certo? Então, eu estou recebendo as habilidades aqui dentro dessa função e essa função está fazendo um reducer para criar uma string com as LIs. Vamos dar uma olhada? Olha só. Eu dei um console. Aqui eu tenho que dar um console.log para a gente ver o resultado. Agora sim, ó, ele tá gerando, mas tá gerando errado. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Ah, já sei. Faltou colocar aqui em branco, né? Vamos dar uma olhada. Agora ele gerou um, mas não tá acumulando os outros. Deixa eu ver por quê. Será que é porque esse daqui só tem um? Vamos olhar outro. Ah, olha só, agora veio. É porque aquele lá só tinha um mesmo. Aqui tá dando um erro da imagem não existir. Depois a gente vê isso aqui. Mas, ó, agora que eu ajustei o reducer ali, né? Ele vai pegando as habilidades. No nosso caso, a gente só não injetou, mas ele gerou a string, certo? E aí, o que eu vou fazer é pegar esse create habilidades aqui, né? E vou colocar ele aqui no lugar das LIs. Então, olha assim. Então, olha só. Eu coloco ele aqui e executo, que ele já vai por todas as LIs aqui dentro. Agora, se a gente vier aqui, vamos ver o que ele deu. Reducer. Ele deu erro na hora do reducer porque ele está esperando as habilidades que eu não passei. Então, vamos pegar aqui. Ao invés de eu executar aqui, certo? Eu vou apagar aqui e vou pegar o Pokémon, que é o que a gente recebe aqui. Pokémon ponto habilidades. Agora sim. Agora não vai dar erro. Ah, agora sim, ó. Agora, ó, quando a gente clica, ele vai gerando um Pokémon aleatório. Tá vendo? Agora sim a gente chegou ao que a gente queria. Olha que legal. Aí só vamos dar uma refatorada nesse código para ficar legal. Então aqui a gente pode desestruturar o Pokémon, certo? E pegar só a imagem, o name, certo? E as habilidades. Para não precisar ficar pegando um Pokémon em cada uma delas. Olha só. Prontinho. Agora a gente volta para testar, ver se está funcionando. Certinho. Ok. Beleza. E aí, além disso, a gente tem aqui embaixo, né? Dá para desestruturar também. Então, se eu vier aqui, eu consigo pegar o name, consigo pegar as habilidades. Porém, isso daqui é muito grande para a gente desestruturando, né? Aí, o que eu posso fazer é pegar o resto e colocar dentro de Pokémon, ok? Então, aí aqui eu consigo usar name, consigo usar habilidade só aqui. E deixo esse Pokémon, que é maior a imagem aqui, sem estruturar. Aqui tá dando um errinho, porque ele quer que eu coloque entre parênteses. Quando eu faço desestruturação, a gente precisa fazer isso. Então, olha só, continua funcionando. Certo? Porém, aqui, ó, se a gente vê, o que tá acontecendo aqui é que ele tá gerando sem umas imagens, né? E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Quando não tiver a imagem, eu vou pegar essa imagem aqui da Pokémon e vou deixar ela, tá? A gente pode fazer isso. Então, o que eu faço aqui, ó? Aqui a gente tá vendo a imagem. O que eu vou fazer é verificar se existe essa imagem, certo? Se ela existir, primeiro eu vou pôr isso aqui numa variável. Então, eu vou pegar aqui, colocar um console ponto... Um console não, uma const chamada image e vou pôr ela, certo? Pokémon image, que eu prefiro deixar bem específico o que eu tô fazendo. E aí, a gente vai fazer o seguinte, eu vou verificar aqui se ela existe. Se ela existir, né, colocar um ponto length aqui, só para ver o tamanho dela, né? Porque se ela tiver mais do que um de tamanho, isso quer dizer que ela existe. E se ela existir, o que eu vou fazer é pegar ela, certo? Então, eu pego a imagem, ok? Se ela não existir, por enquanto eu vou deixar em branco, só para ver o que acontece. Então, beleza. Funciona certinho.
Ele tá dando algum tempinho aqui para executar, né? Aqui tá vindo tudo com. Mas vamos fazer o seguinte, então. Aqui, ó, quando não existiu, o que eu vou fazer é colocar um ponto barra assets aqui. E ela vai pegar o Pokémon. Deixa eu ver como que chama exatamente essa imagem, que eu já esqueci. Vou pegar isso daqui e vou passar para ela, certo? E aí, a gente vai ver o que acontece. Vamos testar aqui para ver se eu acho. Talvez eu fique um tempo, então acelere. Pessoal, eu simulei aqui, tá? Coloquei 905 aqui, porque eu sei que a 905 não tem. E ela deu um erro aqui, porque ela não encontrou, né, a imagem. E aí, por consequência, isso daqui não existe. Aí o que eu vou fazer é o seguinte, então. Vou tirar esse length, porque não tem a necessidade. Ele já vai verificar, olha só. Aí ele para de dar erro, porém ele dá erro aqui no asset, certo? Porque o caminho que eu coloquei tá meio esquisito aqui. Então é só eu apagar aqui e colocar diretamente no assets. E agora, se tudo der certo, agora sim ele tá executando. Então quando não tem um Pokémon, agora ele fica com essa imagem do Pokémon. Então foi só uma maneira que eu fiz para resolver essa questão do Pokémon, certo? E aí, se a gente dá uma olhada, voltar aqui, né? Agora eu vou voltar no meu para pegar a nossa função que cria o ID, que chama random. ID, cadê? E vamos testar de novo a aplicação para ver se está tudo funcionando. Então, ó, agora sim. E quando não tiver o Pokémon, ele vai trazer o login do Pokémon, ok? Então, beleza. Agora a gente já executou, olha só, que legal. Então, a gente já executou aqui o nosso exercício. Eu espero que você tenha gostado. A gente fez isso com JavaScript, mas caso vocês queiram, deixe nos comentários que eu posso fazer em React ele também. Para a gente ver a diferença em questão de código, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder conteúdos semelhantes a esse. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.